Pô, gente, esse aqui vai ser o nosso último ponto com sol na cabeça, tá? Depois a gente vai atravessar o mercado de carne, o mercado de peixe. Nós vamos parar lá na Bete Cheirosinha para falar das herbeiras, vamos falar do Solar da Beira e atravessando para o mercado de carne. Nós vamos terminar no mercado de carne. Quem não assinou a lista, só vai participar do sorteio quem não quer assinar a lista. Cadê a lista aí, Júnior? Levanta a mão aí. Júnior, cadê você, Júnior? Ó, quem não assinou, o Júnior está com a nossa lista, tem que assinar para participar dos sorteios, tá? Tem livros e tem uma camisa aqui do roteiro. Tem o pendrive também. De quê? Caribol, o que é? Toca tudo. Melody. Agora, nós vamos passar aqui pro Patrick, que ele vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado. Depois eu vou também complementar aqui sobre a pedra do peixe. E aí a gente vai entrar no mercado. A ideia não é, a gente não vai parar dentro do mercado, é que vocês observem o movimento do mercado. Deixa eu perguntar aqui, quem nunca entrou aqui no mercado de peixe? Levanta a mão, sincero. Nunca entrou? Nunca? Bom, então sempre tem uma primeira vez, né? Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Me chamo Patrick, sou discente do curso de Geografia pela Universidade Federal do Pará. Faço parte também da disciplina lá de Geografia do Patrimônio com a professora Gorete. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o mercado de ferro e também sobre a pedra do peixe, né? Que, apesar de ter o nome Pedra do Peixe, ela vai muito além da Pedra do Peixe, né? Quando a gente veio por ali pela Feira do Açaí, chegando já aqui na pedra, a gente pode perceber uma grande quantidade de mangas ali sendo vendidas, entendeu? Ela tem muito essa relação aqui já, né, na beira do rio, né, essa relação urbano-rural. É importante salientar também que essa Pedra do Peixe aqui, ela fornece muito também para essas ilhas aqui próximas, né, Cumbu, as outras ilhas que a gente tem aqui, né. E falando um pouquinho sobre o mercado, quando a gente fala de ver-o-peso, quando a gente fala sobre o complexo do ver-o-peso, logo vem à mente o mercado de ferro, né, que é o principal símbolo, o cartão postal aqui desse complexo, Ver-o-Peso, o comércio que tem aqui, bairro da Campina, Cidade Velha, né? O mercado ele foi construído, esse mercado que a gente tem hoje, durante o período do intendente Antônio Lemos, o mercado de ferro, onde esses ferros eles vieram mais precisamente da Europa. E se vocês forem prestar atenção nas torres dele, ele faz como se fosse uma espécie de escama, né? Escama de peixe, que essas telhas, assim pode-se dizer, elas vieram especificamente da França. Mas falando sobre a pedra, voltando a falar sobre a pedra, é importante a gente falar alguns pontos. Que, assim, a pedra funciona, né, todos os dias do ano, porém existem suas exceções, que é durante o Domingo do Círio, né, na madrugada da trasladação para a procissão do Círio no domingo. É quando ela para as suas atividades, né, e quando a Santinha passa aqui em frente, né, e tem essas homenagens, dos pescadores e dos feirantes que aqui estão, né. Falando sobre a pedra, existem quatro agentes sociais que trabalham nela diretamente, que é o gelador, o balanceiro, o virador e o carregador. Qual é a função de cada um? O gelador ele é especializado em conservar o pescado que vem nas embarcações para cá, né? Ele colocar sal no gelo, né? Fazer toda essa conservação do peixe, que a gente sabe que se não tiver essa conservação do peixe, ele pode não ficar bom para o consumo, né? E consequentemente para a venda, né? E além disso, a gente tem uma função também, que é a função do virador, que é responsável, ele é um dos principais agentes dessa venda, porque ele é responsável de posicionar a balança próximo à embarcação que a gente tem, entendeu? Então, quanto melhor a balança estiver posicionada, melhor você vai vender o seu peixe, né? A gente também tem a função do carregador, que é aquela pessoa que atravessa geralmente com as basquetas carregando o pescado, né? E também a gente tem a função do balanceiro, né, que é o principal responsável por viabilizar o escoamento do pescado, né? Na maioria das vezes o balanceiro ele até conhece, né, sobre as outras funções, mas ele não se envolve nessas funções, ele apenas faz essa função da venda, né? E assim, ainda agora que tá vendo os outros colegas, e chegou algumas pessoas perguntando pra gente, o colega aqui do som tava falando que era o PTU.
E o PTU, ele é justamente esse cheiro que a gente está sentindo agora, e a gente está no meio do PTU, como diz a música da Dona Onete, né? No meio do PTU, onde tem a venda do peixe, onde o urubu aqui, ele é um principal, como a gente pode dizer assim, existem os mascotes no futebol, no estilo de futebol, o mascote aqui, ele seria esse urubu, como a professora, como a música da Dona Onete diz, né? O urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó, comeu de tudo. Primeiro peso na minha terra. Aí tem uma parte final que eu não estou lembrando agora, que ela fala que aqui Roda lá, mas volta pra cá. lá ele é popstar. Entendeu? Então aqui o urubu, ele é popstar, até o nosso próprio colega fala aqui, eu sou o urubu do Ver-o-Peso. Entendeu? Então o urubu do Ver-o-Peso, geralmente também, como ele está falando, é aquela pessoa que trabalha aqui no Ver-o-Peso direto, não só na Pedra do Peixe, mas como feirante, como comerciário que trabalha aqui também. Entendeu? Então um pouquinho do que funciona a pedra, dessa economia pesqueira, né? Que vai muito além da economia pesqueira, não só a economia pesqueira, mas como a gente pode ver ali a manga também, que está no período dela, né? E um pouquinho do que vocês vão poder ver agora dentro do mercado de ferro. Obrigado. Só um detalhe para o pessoal tá vendo o boto aqui, olha. O pessoal tá vendo o boto aí circulando. Mas um detalhe, onde era a Praça do Relógio, a Luciana falou isso, lá começou a ser construída a Bolsa de Valores, falaste, né? Que era lá, né? Então era esse conjunto aqui. Então esse mercado, gente, o ferro por quê? Essa influência inglesa também, francesa, do início do 20, né? Então assim, ele é o nosso maior símbolo, mas ele é novo, ele está aí só de 1900 para cá. E o Ver-o-Peso já existe já desde a fundação, um pouco depois da fundação de Belém, né? E aí você vai ter esse tombamento desse complexo do Ver-o-Peso no final da década de 70, né, que é tombado, né? E depois o tombamento do IFAM, que tomba essa área do centro histórico, corresponde à Cidade Velha e o bairro da Campina, né? Então o tombamento ele é uma figura importante, mas não resolve tudo, não significa que todos os imóveis sejam preservados, né? Ele é uma figura que pode facilitar, conseguir financiamento, o Estado conseguir financiamento nos editais, mas é sempre patrimônio também, como bem escreve aqui a professora Tereza, patrimônio é conflito também, né? Porque tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão política, tem uma dimensão técnica, tem uma dimensão econômica também. Então existe muito conflito dos próprios proprietários com o fato do bem ser tombado, né? Porque muitas vezes não tem recursos para manter, né, o bem, não consegue recursos do Estado, e a gente vai ver vários prédios desses abandonados, que muitas vezes você não pode derrubar, fica só a fachada, que a gente muito vê no centro histórico, esses usos dos prédios, de estacionamento, né? Fica só a fachada, cai todo o miolo, aí usa como estacionamento, né? Então, é algo que, dentro do nosso centro histórico, né? Ele é um centro histórico ainda significativo, né? Mas muito detonado por todo esse processo de ocupação da cidade. Na Cidade Velha até a gente não vai ver prédios, mas na Campina, antes de ser tombada, a gente vai ver prédios de até 20 andares também, né? Então é lógico, hoje qualquer modificação que você faça aqui dentro dessa área, você precisa de autorização do IFAM, né? Precisa de autorização do Departamento Histórico, da Secretaria do Estado, da própria Fumbel, né? Também são entidades fundamentais, mas muitas vezes que não tem número de funcionários suficientes para fiscalizar isso, né? Então, depende então, também do nosso papel enquanto sociedade civil, das nossas organizações, do que a gente está fazendo na universidade, da pesquisa. Então, a ideia é que vocês multipliquem o que vocês estão vendo aqui, em casa, na escola, no trabalho, né? Porque a responsabilidade é nossa, eu sempre digo, é do poder público, é da sociedade civil, é dos empresários, é de empreendimentos como a Luna, é de empreendimentos como do Ponte do Açaí, né? Então é necessário, é uma responsabilidade múltipla, né, de diversos atores para a gente pensar realmente nessa questão da preservação do patrimônio. E preservar patrimônio também é a ideia de que o patrimônio ele tem que ter uso, né? Então muito bom, nos últimos meses vocês devem ter participado da Noite dos Museus. Então toda primeira sexta-feira tem a Noite dos Museus, e como está sendo frequentado, né? Então significa assim que a população quer ir sim aos museus, quer ir conhecer. Se eu tenho 100 pessoas aqui, significa que vocês estão aqui porque querem conhecer também a cidade. E a maioria dessas 100 pessoas são moradoras da cidade, não são turistas. Se tiver aqui 2 ou 3, no início eu contei que tinham 5 pessoas de fora, né? Então isso é importante a gente continuar com esse processo também na questão da preservação.
Mas quando a gente fala em patrimônio, a gente tem que pensar na cidade. E a cidade é quem habita e quem mora a cidade. E aí são vários problemas que nós temos no centro histórico. Sim, temos camelôs, já falamos disso. Né? A população que sobrevive desse circuito, né, inferior, digamos, da economia, mas que é 70% da nossa cidade. Eu digo que essa cidade vive de bico. Né? É porque é um emprego não formal, né? Mas que é necessário para a sobrevivência. Então, como a gente vai equalizar tudo isso quando coloca na mesa o planejamento? Né? É esconder essa realidade, como eu falei para vocês lá do Beco do Carmo. Né? Então, nós temos que pensar em ações específicas para a nossa realidade. Então, um exemplo que deu certo lá na Europa, lá no Rio, São Paulo, pode ser não próprio para cá. Que a gente tem que entender esse território, quem ocupa, como ocupa, né? Então, a população tem que querer, também tem que entender essa importância da preservação.